Olá, meus amigos que acompanham o canal e sejam bem-vindos os novos amigos. Hoje eu gostaria de refletir um assunto com todos vocês que têm os seus bichinhos de estimação, vocês protetores de animais, vocês que resgatam bichinhos, pessoas que têm um bichinho, que têm dois, que têm 15, que têm 20, que têm 40, que têm 50... É com esses amigos que eu gostaria de conversar, porque desejo dar uma resposta a algumas perguntas bastante pertinentes que às vezes recebo, e acredito que vocês também recebam algumas perguntas pertinentes. Antes de mais nada, meu total respeito a todas as pessoas que, por seus motivos e suas razões, não têm animaizinhos. Muitas que não têm sabem amar. E infelizmente algumas que têm animaizinhos não sabem amar. Deixam nas ruas, deixam numa corrente, às vezes tem lá maus tratos. Então, antes de eu dar a minha resposta, fica aqui essa reflexão que consegue separar situação de situação. Amigos amantes dos animaizinhos, protetores dos animaizinhos, eu recebo uma pergunta de vez em quando que é a seguinte: nossa, você tem tantos animaizinhos, por que você quer tantos bichinhos? Você deve gastar muito, né, com esses animaizinhos e poderia estar sustentando uma, duas ou três crianças. Primeiro, eu não tenho uma, duas ou três crianças. E algumas dessas pessoas não sabem se eu já ajudei crianças, se eu já adotei crianças, elas não sabem. Não sabem se eu participo de algum trabalho voluntário ou de caridade, não sabem. Eu também não sei. E vou perguntar a essas pessoas. Vocês que, às vezes, nos perguntam de forma, algumas vezes até hostil, até debochada, por que é que você tem tantos animaizinhos? Primeiro, porque eu os amo, porque eu quero protegê-los. Tenho certeza que isso agrada a Deus. Bem diferente, e o que devia lhe incomodar são aqueles que maltratam os animais. O que devia lhe incomodar são os animaizinhos abandonados e não os animaizinhos que têm lar. Outra pergunta é: o que você gasta, o que você investe com esses animaizinhos daria para sustentar uma, duas ou três ou mais crianças? Muito bem, então, quantas crianças você sustenta já que você não tem nenhum animalzinho para investir? Ou você participa de algum trabalho voluntário ou de alguma instituição? Eu não sei, eu gostaria de saber. De todo modo, se você faz isso, parabéns, continue fazendo. Mas o fato de eu ajudar os animaizinhos não deveria lhe incomodar. Outra resposta é a seguinte: cada vez que eu e os meus amigos que amam animaizinhos, cada vez que compramos ração, ou uma manta para o seu gatinho dormir, ou uma almofada para o seu cachorrinho dormir, uma coleirinha para o seu cachorrinho passear, ou que compramos outras coisas, a coleira, já falei, né, para passear, ou a medicação quando precisa, ou quando vamos ao veterinário. Meus amigos, eu e vocês que temos animaizinhos, que sustentamos animaizinhos, né, diretamente, não é indireta não, é diretamente ajudamos sim a sustentar muitas crianças, muitas famílias. Porque existe uma fábrica que produz a ração, uma indústria que produz a medicação. Existe a indústria das roupinhas, a indústria da terrinha, do sanitário dos gatinhos. Existe uma indústria que gira em torno do tratamento dos animais. Essa indústria tem funcionários que têm famílias, que são sustentadas
por esse trabalho. Sem falar nos veterinários, nos anestesistas que investem na sua faculdade, no seu conhecimento para ajudar os animaizinhos. Que muitos têm clínicas e lá também tem funcionários atendendo quando temos um animalzinho que precisa de atendimento veterinário. Então, meus amigos, devemos nos incomodar com aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra o que agrada a Jesus. Mas amar, cuidar, porque eu cuido de animaizinhos, porque outras pessoas cuidam, isso não deve incomodar a ninguém. Então, meus amigos, essa é a minha reflexão. Para todos, né? Mas estava entalado assim na minha garganta e vim aqui aproveitando esse canal, esse meio, esse veículo de comunicação para levantar essa bandeira para que outras pessoas, antes de sair sendo hostis e largando aí textos decorados, sem se aprofundar, pensa um pouquinho, porque às vezes perguntas duras assim machuca pessoas que amam, que cuidam, que se esforçam para cuidar seus animaizinhos e que muitas vezes precisa de ajuda, certo? Muitas vezes são seus amigos. Ao invés de criticar, pergunta se essa pessoa precisa de um saco de ração, porque esse saco de ração também ajuda a sustentar famílias que trabalham lá na loja que vende ração, por exemplo. Fica a dica. Muito obrigada pela atenção de todos.